Nesse vídeo, eu vou dar algumas orientações sobre os exercícios das páginas 71 e 72 do livro didático. Entre as leis de formação apresentadas a seguir, determine quais não são função afim. Justifique. Bom, pessoal, antes de mais nada, vocês devem observar cada uma dessas expressões algébricas como sendo isso mesmo, expressões que vocês devem trabalhar as operações que estão aparecendo para vocês da forma melhor possível, né? Para simplificar essas expressões, para então vocês enxergarem se enquadram ou não nos moldes lá de função afim. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o item 1 e deixo para vocês os demais, tá? No item 1, eu tenho 2x menos 4x semelhantes. Eu agrupo porque eu posso resolvê-los e trago aqui o menos 5. Agora, 2x menos 4x resulta em menos 2x. O menos 5 não tinha nada a fazer e eu já tenho aqui a forma de função afim. Então, sim, o primeiro item é uma função afim, cujo coeficiente angular, que é o menos 2, ele é negativo. Portanto, ele vai me gerar um gráfico decrescente. A propósito, essa classificação do tipo de reta já responde aqui a minha questão da letra B. Agora, o menos 5, que é o nosso coeficiente B, ele indica para mim o momento onde a minha reta dessa função vai tocar o eixo Y. Então, vamos observar o nosso gráfico, que a propósito é isso que ele pede no item A, construção do gráfico. Essa minha reta aqui deu uma reta decrescente, porque o A é negativo, e passando no eixo Y pelo valor menos 5. Agora, vocês analisem as questões adiante. Por exemplo, o item 2 aqui vocês têm que fazer uma distributiva e organizar. Será que vai ser uma função afim? Se sim, vocês vão esboçar o gráfico e dizer se é crescente ou decrescente. Se não, simplesmente dizer que não é função afim, porque não vai se encaixar no molde. E assim com todas as outras. Questão 2. Escreva a lei de formação da função Q de 0,2 mil em 0,10 mil, que determina a quantidade Q de T, ou seja, a quantidade em função do tempo, tá? Q de T de água em um reservatório inicialmente com 10 mil litros, em função do tempo T dado em minutos, sabendo que são retiradas de maneira constante 5 litros por minuto até esvaziar completamente. Meninos, essa letra A, vocês devem considerar que inicialmente nós tínhamos 10 mil litros e a partir de um determinado instante vão ser retirados 5 litros por minuto. Então, está aqui a nossa função afim, cujo coeficiente A vale menos 5 e coeficiente B vale 10 mil. Agora, eu deixo com vocês os itens B e C. Vamos pular aqui agora para a questão 5. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independentemente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é... Meninos, isso aqui é uma questão de Enem, que vocês vão observar qual desses gráficos se adequa melhor à nossa situação. Percebam que 1,75 por quilograma, ele implica a ideia de proporcionalidade. A ideia de proporcionalidade é a ideia central de função afim. E a gente já estudou função afim e vocês viram que função afim, na verdade, tem estrutura gráfica de uma reta. Então, a gente tem 3 candidatos aqui apenas. O item B, o item D e o E, certo? Desses 3, vamos lembrar que o coeficiente A, ele indica a taxa de variação, né? Que nesse caso aqui do nosso produto é 1,75.
E o coeficiente B é uma espécie de valor inicial ou valor fixo na situação. Percebam qual é o valor inicial, qual é o valor fixo dessa situação e observem o início do gráfico. É isso que vai diferenciar um gráfico do outro aqui dos nossos candidatos. Eu pulei as questões 3 e 4 e vou também pular a questão 7, porque todas elas são muito semelhantes à ideia da questão 6, né? Então, basicamente, a gente vai escrever uma lei de formação e vamos trabalhar com essa lei de formação. Então, vamos ler a questão 6. O prefeito de determinada cidade abriu uma licitação para a construção de ciclovias, na qual 2 empresas se candidataram a fazer o serviço. A empresa A cobrou um valor fixo de 800 mil mais 220 mil por quilômetro construído. A empresa B cobrou um valor fixo de 400 mil mais 240 mil por quilômetro construído. Item A. Escreva uma expressão para calcular o orçamento de cada uma das empresas para construir X quilômetros de ciclovias. Meninos, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês os cálculos para a empresa A, depois vocês vão fazer os cálculos para a empresa B, para então a gente ter a resposta completa, tá certo? Então, na empresa A, ele fala de um valor fixo de 800 mil. Vocês sabem que valor fixo é o coeficiente B na nossa função afim. 220 mil por quilômetro, né, considerando que o X aqui é a nossa quilometragem, 220 mil vai ser a nossa taxa de variação, ou seja, o nosso coeficiente A. Montando a nossa equação, então, eu estou chamando P de preço para a empresa A, e esse preço está em função da quilometragem. Então, vou fazer assim, 220 mil vezes Q mais 800, e está respondido o item A. Agora, no item B, ele quer que a gente calcule o valor cobrado por empresa para a construção de 10 km, 5 km e 70 km de ciclovia, de cada empresa. Então, vou fazer da empresa A apenas, tá? Aqui eu pego a mesma expressão que eu já tinha escrito no item A, vou aproveitar e substituir no lugar da quilometragem por 10, tá? Então, vou resolver essa primeira situação aqui. 220 mil vezes 10 vai dar 2 milhões e 200 mil mais 800 mil, resultando então em 3 milhões. Agora, vocês vão fazer o mesmo procedimento para calcular 5 quilômetros e depois o mesmo procedimento para calcular 70 quilômetros. Isso no item C, depois que estiver pronto, né, os cálculos tanto para a empresa A quanto para a empresa B, a gente vai responder então o item C, que diz o seguinte: para quantos quilômetros de ciclovia construída o valor cobrado pelas empresas será o mesmo? Qual seria o valor? Para responder essa pergunta, vocês vão organizar de um lado a expressão da empresa A e igualando do outro lado a expressão para a empresa B. Aí vai virar uma equaçãozinha de primeiro grau que vocês vão isolar a variável Q e finalmente obter o resultado dela. Pessoal, na próxima aula vamos fazer mais exercícios de função afim. Até lá e qualquer dúvida me procurem no fórum de dúvidas.